Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre oração. Que bom que você chegou até aqui. Sinal que você tem se esforçado, sinal que você tem buscado o conhecimento de Deus, você tem buscado crescer em Deus. E nessa matéria, nós vamos abordar de uma forma mais profunda o que é a oração. Tá bom? E eu queria iniciar falando um texto que está em Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Jesus praticou oração, ele deixou o ensinamento da oração também no Pai Nosso, e a igreja, nós, eu e você como igreja, precisamos vivenciar e praticar a oração. E o que é oração? A oração, queridos, é uma forma de me comunicar com Deus, de falar com Deus, algo semelhante àquilo que eu estou fazendo aqui com você. A oração, de uma forma geral, estabelece um diálogo ou algo mais profundo. A oração é uma conexão de uma pessoa para com a outra, tá? Não é um monólogo, é uma conexão. Há uma mensagem que vai, há uma mensagem que volta, há um emissor e há um receptor, que recebe a mensagem, e quem vai também receber de volta a mensagem e a comunicação. Então a oração faz parte da vida do cristão. Olha só o que disse Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Então olha só como a gente vai começando a entender a profundidade da oração. A oração, queridos, como eu acabei de falar aqui, também é uma via de mão dupla. Então, eu oro, sai de mim uma mensagem até o Senhor, até Deus. Deus recebe, eu, receptor, recebo a mensagem e ele também devolve uma mensagem em resposta. Então, a oração é uma via de mão dupla, tá? Lembre-se, não é um monólogo, ok? Olha só o que disse João 16, 24. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha só, a oração, a via de mão dupla. A gente fala, Deus também responde. Olha só o que disse Jeremias 29, 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então Deus escuta, Deus ouve a nossa oração. Tá bom, queridos? A oração é um estilo de vida. A oração é uma atitude que nós temos com Deus de nós. A oração já é uma atitude de fé, onde nós nos aproximamos de Deus, onde nós cremos, mesmo sem vê-lo, cremos que Ele está presente naquele momento. A palavra de Deus em Tessalonicenses 5,17 fala que nós precisamos orar sem cessar. Bom, Efésios 6,18, foi o primeiro texto que nós lemos, que temos que estar sempre com toda oração e súplica. Isso quer dizer que oração é um estilo de vida. Então vamos lá. Oração é o que? Então, estamos aqui fundamentando. A oração é falar com Deus, é se comunicar, é ter algo em comum, tá? Participar nesse diálogo. Você não é apenas um ouvinte. A partir da hora que você responde, você entende que Deus fala com você, você participa, ok? Participa. Oração também é ter comunhão, é compartilhar os nossos mais profundos pensamentos e desejos a Deus. E Ele também compartilhar a nós. Isso é ter uma vida de comunhão, e isso surge da oração. Outra coisa, na oração nós também podemos pedir a Deus, fazer pedidos. Podemos pedir uma bênção, ou podemos pedir conhecê-lo mais. Também podemos fazer isso nas nossas orações. Petição, a palavra petição não é a mesma coisa que pedir, é semelhante, mas a petição, gente, ela se refere a um clamor, a uma intensidade no que está pedindo, né? Ali a gente está reconhecendo diante de Deus, somos incapazes de satisfazer as nossas necessidades, e somos incapazes de agradá-lo 100%. Outra coisa nós fazemos na oração, como eu falei que é um estilo de vida,
e é uma atitude de fé, a oração também reconhece a presença de Deus. A oração também nos dá a Deus o acesso às nossas vidas. Deus passa, digamos assim, entre aspas, não que Ele não nos conhece, mas nós passamos a sentir que Deus nos conhece, que Deus está morando em nós, habitando em nós. A oração abre a porta entre a convivência entre nós e o Senhor, ok? Através da oração, então, nos estabelecemos a vontade de Deus na terra. Como assim, pastor Marcelo? Porque através da oração, a gente conhece a vontade de Deus, a gente sabe o que Ele pensa, a gente sabe o que Ele quer. Então, vamos sim, através da oração, estabelecendo a vontade de Deus. Orar também é um ato de adoração. Em Apocalipse 5:18 diz assim, ó, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, através da oração, nós também podemos oferecer incenso. A oração é representada na Bíblia como incenso, e o incenso também é um reflexo de adoração a Deus, tá? E orar também é um serviço. Quando eu oro pelo irmão, quando intercedo por ele, eu estou me colocando à disposição, tá? Da vida dele. Estou prestando também o serviço a Deus, ok? Olha só o que disse Joyce Dill, olha só o que ela disse: orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir as suas respostas e falar a vontade de Deus é a situação. Oração é trazer o céu à terra. Amém? Agora, o que não é oração? Eu vou falar aqui rapidamente o que não é a oração, tá? Primeiro, a oração não é implorar a Deus relutantemente que intervenha a nosso favor. Isso não é oração. Lembre-se, oração é a comunicação, certo? Oração não é apenas contar os problemas a Deus. Oração não é tentar convencer a Deus de que somos merecedores. A oração não é tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. A oração não é desabafar com expressões de dúvida e incredulidade. A oração é a chave para o sucesso da vida cristã, porém precisa ser realizada dentro dos padrões divinos para ser eficaz. Muitas pessoas falam que a oração é a chave da vitória. Eu acredito que a oração pode ter a chave da vitória. Não que seja a chave da vitória, pode conter a chave da vitória. Porque uma pessoa pode estar orando e não estar orando da forma correta, né? Até na oração, com o tempo nós refletimos a vontade do Senhor. Ok? Pastor Marcelo, por que devemos orar? Por que a gente tem que orar? Vamos lá. Porque é uma ordenança divina. Não um pedido, uma ordenança divina. Você vai separar aí, Lucas 18:1 disse-lhe Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Tá? Isso está em Lucas 18:1. Tessalonicenses 5:17, falamos de orar sem cessar, que se refere a ter uma vida constante de oração. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E assim poderíamos ler vários textos aqui. Timóteo, por exemplo, 2:1 disse: antes de tudo, pois exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Colossenses 4:2 perseverai na oração, vigiando em ações de graça. Olha só, por isso nós devemos orar. Por que mais devemos orar, pastor Marcelo? Porque o caminho indicado por Deus para que recebamos aquilo que precisamos. Escute, João 16:23-24. Naquele dia me perguntareis, em verdade vos digo, se pedis alguma coisa em meu nome, ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, olha só, até na oração, a gente alinha o nosso coração com a vontade de Deus. E aí sim, a nossa oração, ela vai ser uma oração que trai a vontade de Deus, e eu vou orar de forma certa. Tiago, em algumas passagens, disse que às vezes nós oramos e não recebemos porque a gente não sabe pedir a Deus. Não oramos conforme a vontade de Deus.
E aqui Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, você não tem pedido nada, peçam, e peçam alguma coisa, peçam ao Pai em meu nome, que assim acontecerá, e a alegria de vocês será completa. Outra coisa, por que devemos orar? Terceira coisa, porque a oração é a saída para as nossas ansiedades. Lembra o texto que nos lemos aqui em Filipenses 4, 6 e 7? Não deixe ansioso, tá? Não permaneça ansioso. A ansiedade, ela vem, é natural, a ansiedade vinha até a nossa vida. Mas a palavra de Deus está nos falando que a gente não deve permanecer ansioso. Então, o que eu devo fazer? Quando a ansiedade vir, eu preciso colocar diante de Deus. Então, a ansiedade, ela é extraída de dentro de nós e colocada na oração diante do Senhor. A oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Tá? Atos 4:31. Diz assim, ó. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha só, Jesus deixou uma ordem, eles permaneceram ali em Jerusalém, eles ficaram naquele lugar, e ali disse a Bíblia aqui em Atos 4:31, depois de eles terem orado, aquele lugar tremeu e veio o cumprimento de uma promessa, que era o batismo, o revestimento de poder. Então você pode buscar o revestimento, o poder do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, através da oração. Amém? Outra coisa, porque nós devemos orar? Porque somos preservados por meio da oração. Diz assim Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Quando a gente fala dessa palavra salvação, quando é feita a transliteração, né, do grego para o português, algumas palavras que existem no grego, elas não, no português, elas não têm a totalidade da compreensão ou do significado por completo. Por exemplo, para nós chega aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, só que a palavra original no grego, salvo, né, salvação, que significa, o nome dela é sozo, tá? S-O-Z-O, sozo. O que quer dizer? Preservação, cura, libertação, segurança e proteção. Então, por isso que Romanos disse que nós somos preservados na oração. Tá? Preservados na oração. Ok? Vamos já para os nossos últimos pontos e tópicos de hoje. Princípios básicos para oração eficaz. Tá? Princípios básicos para oração eficaz. Primeira coisa, precisa orar em nome do Pai. Ao Pai em nome de Jesus. Tá? Já lemos o texto aqui, quando Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se perdis alguma coisa ao Pai, Ele vou-lo considerar meu nome. Lembra disso? Então, primeiro princípio, a oração tem princípios. Então, o primeiro princípio é orar ao Pai em nome de Jesus. Assim como fala Mateus, Pai que estás nos céus. Ok? Dentro desse princípio, onde nós oramos ao Pai, Deus havia prometido o estabelecimento de uma nova aliança com o homem. Tá? Que essa aliança é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Olha o que disse Jeremias 31, 33. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Certo? Dentro desse primeiro princípio, o sangue derramado no sacrifício de Jesus é o zelo dessa aliança. Certo? Antigamente eles sacrificavam muitos animais para obter o perdão de Deus. Né? Agora não, Jesus sacrificou uma vez por todos. Hebreus 9, 12 ao 15. Essa nova aliança, Hebreus 8, 6, diz que é uma aliança superior. Ou seja, a aliança de Moisés, a lei de Moisés, Jesus viveu na lei também de Moisés, ele cumpre a lei, certo? Ali é concluída a lei, e Jesus vem e estabelece uma nova aliança, porque tudo foi cumprido. E ele estabelece uma nova aliança.
uma aliança superior, não mais baseada na lei, agora na graça, pelo sangue de Jesus Cristo, pela fé, amém? Então, esse princípio de orar ao Pai, ao Pai em nome de Jesus, é importante, porque também a Bíblia fala em Romanos 8,34 que Jesus intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. A quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu antes, que ressuscitou, o qual se está à direita de Deus, também intercede por nós. Ok? Então olha só que riqueza, que princípio poderoso é poder orar ao Pai em nome de Jesus. A Bíblia diz sim, que Jesus é o único nome dado aos homens em quem podemos receber a salvação. Segundo princípio para a oração eficaz, orar de acordo com a palavra de Deus. Lembra que nós falamos a oração? Então na oração nós podemos trazer textos bíblicos. Senhor, a tua palavra disse isso. Cumpre, Senhor, a tua palavra. Olha só o que disse o João, né? João capítulo 1, versículo 1 e 2 disse: no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, tá? Então, a palavra é Cristo, a palavra é o Senhor Jesus. Olha só o que disse João 15,7: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, perdis o que quiserdes, e vos será feito. 1 de João 15,14: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Os pedidos têm que ser de acordo com a palavra. Podemos orar falando a palavra, a escritura, a palavra de Deus. Ok? Essa também é oração eficaz. Terceiro princípio da oração eficaz é permanecer em Cristo, como nós acabamos de falar. Estar em Cristo, você permanecer na fé, permanecer conectado com Deus. Quarto princípio para a oração eficaz, crer que recebemos quando oramos. Tem pessoas que oram e não creem que está recebendo. Olha só o que disse Marcos 11, 23, 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que você fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração perdis, crede que recebestes, e assim será convosco. Ok? Então essa palavra receber, queridos, ela está relacionada com o futuro, certo? Mas também é uma operação agora, nesse momento, tá? Então eu preciso crer que eu estou recebendo. A palavra de Deus fala em Hebreus 11:6 que em fé é impossível agradar a Deus. A Hebreus 11 traz ali uma leitura, né, um exemplo sobre fé, ok? E quando a gente tem fé, você não precisa toda hora estar pedindo a mesma coisa, né? Você ora a Deus, entrega a Deus e deixa o Senhor trabalhar. Eu não posso estar o tempo todo, né? Isso também pode mostrar uma falta de fé, ok? Quinto princípio para a oração eficaz é ter uma vida de perdão resolvida. Se você precisa perdoar, se você precisa liberar perdão, você precisa resolver isso para que a sua oração seja eficaz. Marcos 11, 25 diz: e quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O amor de Deus é perdoador e nos exorta a imitá-lo. Quem não perdoa, não ama. Amém? Guarda esse princípio. Porque a falta de perdão ela vai gerar amargura no seu coração. Vai contaminar você e quem estiver perto de você. Olha só o que disse Hebreus 12:15 sobre isso. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É forte. Ok? Sexto princípio sobre a oração eficaz: depender da ajuda do Espírito Santo em nossas orações. Olha só o que diz Coríntios 14, 1 Coríntios 14. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente ou com o entendimento. Certo?
Então, a oração em línguas, ela é uma conexão, ela é uma fala do nosso espírito que está falando. Não é uma fala da mente, né? Quando nós falamos da emoção, nós falamos a nossa linguagem normal, mas a linguagem do espírito, né? É o falar em línguas, ok? Isso também nos conecta com o Espírito Santo, que nos ajuda também na nossa fraqueza. Como disse João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Paracletos, tá? Significa chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, que pleiteia por causa de outro diante de um juiz. Paracletos de um intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém. Então, o Paracletos habita em você e ele está para te ajudar e te fortalecer. Romanos 8:26, 27 diz que o Espírito Santo também, no sexto princípio de oração eficaz, diz que o Espírito Santo também nos ajuda a orar de forma correta. Lembra que nós falamos de orar dentro da vontade de Deus? Podemos orar a palavra? Olha só, Romanos 8:26, 27 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, por sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Então conecte-se com o Espírito Santo, para ele te direcionar também nas tuas orações. Talvez em algum momento você vai estar orando de alguma forma errada e de repente ele mesmo vai começar a sondar teu coração, vai quebrantar teu coração e vai te ajudar a falar com Deus da forma certa. E um fato é que o Espírito Santo, como nós lemos aqui, conhece a mente de Deus, conhece as profundezas de Deus, como diz Coríntios. Quem conhecerá a profundeza do homem, senão o próprio Espírito do homem? Quem conhecerá a profundeza de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus? Sétimo e último princípio da oração eficaz. Aqui já estamos finalizando a nossa aula hoje. Eu preciso conhecer meu posicionamento, a minha posição em Cristo, tá? Eu devo entender quem eu sou em Cristo. Eu sou filho dele, então eu tenho legalidade para orar, para clamar, para interceder, ok? Então, conheça a posição em Cristo. Então, a primeira coisa que deve ser vencida é a barreira do pecado, certo? Quando Adão pecou, a comunhão entre a humanidade e Deus foi rompida pelo pecado, como diz Isaías 59. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Cristo ressuscitou e nos reconectou. Cristo restaurou a ponte da comunhão entre Deus e o homem. Então você tem acesso a Deus. Outro ponto dentro dessa posição em Cristo, os sacrifícios expiatórios. Deus, como falei aqui, Deus tinha estabelecido sacrifícios anuais, né, e constantes de animais, derramamento de sangue e tudo. Mas Jesus Cristo veio, ofereceu um sacrifício uma vez e por todos. Olha o que diz Hebreus 8:5. Os quais ministram em figura e sombra as coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois disse ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Tá? Então existe um modelo, e esse modelo é Cristo. Tá bom? O Senhor estabeleceu sacerdotes, tá? Para serem mediadores diante de Deus. Isso trazendo exemplo do Antigo Testamento. Agora nós temos um sumo sacerdote, Cristo. Ele se tornou no sacrifício. A Hebreus 9:26, 28. Ele intercede por nós. Ele está conectando a gente com o nosso Deus. Ok? Cristo, lembra do tabernáculo? No tabernáculo estavam os 3 acessos. A porta do pátio, a primeira porta da tenda e a última porta que dava acesso ao lugar santíssimo, Santo dos Santos. A primeira porta era chamada o caminho, a porta da tenda, da congregação, do pátio, né, onde estava a cerca, perdão. A primeira porta era chamada do caminho. O segundo acesso não tinha as cortinas, já na própria tenda. O primeiro acesso era chamado da verdade,
que dava o acesso ao santo, lugar santo, certo? E a terceira cortina, que dava o acesso ao lugar santíssimo, era conhecida como a vida. Primeira porta, caminho. Segunda porta, na tenda, a verdade. E a última porta, a vida. Jesus conhecido como o novo e vivo caminho. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ok? Então é isso. Para chegarmos aqui, até a nossa posição, Deus nos fez, né, pelo seu sacrifício. Fomos comprados, como disse Coríntios. Temos uma nova posição em Cristo, como disse Pedro: vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamarmos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Sim, antes vos não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então fomos constituídos reis e sacerdotes. Apocalipse 1, 5 e 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Reis, para reinar nessa terra e orar com autoridade. Sacerdotes, para nos colocarmos entre um povo que não conhece a Deus e conectá-los a eles, né? Levá-los a Ele na palavra, a se conectarem com o Pai. E uma nova posição. Cada um de nós anda numa nova posição. E vou encerrar lendo esse texto que está em Hebreus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com uma água pura. Tá? Cristo nos dá essa nova posição. Olha só como é tremendo a nossa vida de oração. Amém? Espero que essa aula tenha te edificado, tenha te abençoado. Na próxima aula vamos falar sobre os tipos de oração. Tá? Temos vários tipos de oração encontrados na palavra e nós vamos aprender sobre isso. Grande abraço e até a próxima aula. Deus te abençoe.